Ou o Ricardo acabou de me falar que está gravando. Vou contar para vocês hoje o preço da liberdade da mãe de um autista. Meu nome é Mônica, seja bem-vindo ao meu canal. Se esse assunto de autismo, de mãe de autista, de liberdade te interessa, dê like pro meu vídeo, comente, se inscreva, compartilhe, porque tudo que eu vou te contar aqui agora é real. É interessante? Para mim é. Para muitas mães que têm filhos autistas também eu acho que é. Outras pessoas, é bacana saber como que a gente vive. Então você não precisa ser mãe, nem pai, nem tio, nem avó de filho de menino autista não. Qualquer pessoa pode ver esse vídeo. Então vou contar para vocês o que está acontecendo agora, que vai acontecer semana que vem e que puxou esse vídeo. Eu trabalho desde que o Pedro nasceu, praticamente há 38 anos. Eu fui funcionária pública, depois eu aposentei, mas eu tive sempre muito ocupada com o Pedro, cuidando muito dele. Teve uma época, uma breve época na nossa história, que foi tipo 2005 até 2015, que a gente tinha uma moça que morava com a gente que cuidava muito do Pedro. Então eu tinha mais liberdade para fazer as coisas além do trabalho. Então eu viajava, eu tinha um companheiro, o Douglas, ele gostava muito de viajar nas férias dele, ele era funcionário público também, e a gente sempre combinava as férias dele, e não tinha problema nenhum para viajar nessa época, para passear, para ir à noite, sair à noite, para trabalhar, porque a Rosa, ela só faltava fazer xixi pro Pedro. Ela era super legal com ele amava ela, eles tinham um carinho e ela dava conta de cuidar dele, que é difícil. Mas a Rosa foi embora em 2015, a minha mãe adoeceu, eu fiquei cuidando dela, ela teve um AVC, o meu companheiro morreu em 2018 e de 2015 para cá, uma vez a gente viajou, eu e meu companheiro. Depois disso, em 2018, eu não pude mais viajar. Porque é muito difícil, gente, para sair um dia à noite, para ir num barzinho, para ir fazer uma compra que não é a hora que o Pedro está na escola, eu tenho que ter sempre alguma pessoa com ele. Eu até falo, gente, não precisa vigiar, é estar. Porque ele hoje é muito maduro, ele é muito bonzinho, ele sabe o que ele quer, ele indica o que ele quer. Então, assim, não tem esse trabalho. Mas tem um trabalho de estar com ele, a responsabilidade. E toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, que não seja a hora que o Pedro está ou na escola, ou com o Jorge no fim de semana, que ele tem um tutor que fica no fim de semana com ele, eu tenho que resolver isso. Então agora, por exemplo, o meu irmão que é padrinho do Pedro, Rogério, ele mora em Barcelona, mas ele veio para BH, resolveu umas pendências, que ele foi para lá tem 2 anos, e resolveu ficar aqui uns dias, e a gente combinou de passar uma semana viajando. Por quê, né, que a gente combinou? Primeiro porque a gente, por ele ser padrinho do Pedro, vocês já viram que ele é uma pessoa muito especial para mim. Eu também sou muito especial para ele, tenho certeza, não é arrogância não. Ok, mamãe. A gente se dá muito bem, a gente troca ideias, a gente troca problemas, a gente arruma soluções juntos. Ele é um cara muito parceiro. Ele é parceiro com o Pedro também, só que agora ele está morando em Barcelona. Então ele veio, a gente combinou. Semana que vem, de 1 a 8 de dezembro, eu vou estar viajando para Araxá. E aí é que começa o perigo, né? Mônica vai viajar, tem que pagar todas as contas, tem que resolver quem fica com o Pedro, que horas, tem que resolver se a pessoa vai dar conta de tudo, tem que deixar coisas por escrito, tem que pagar. Isso aí é um gasto financeiro dobrado, porque assim, eu tenho que pagar a minha viagem e tenho que pagar a pessoa que está aqui com o Pedro. É praticamente o preço que eu pago na minha viagem. Geralmente é assim, pau a pau. Não viajo para lugar muito chique, porque não dá, né? Os gastos aqui são muitos, porque sempre eu falo isso. Uma pessoa que trabalhou, já aposentou e tem um salário, para uma pessoa que nunca trabalhou. Então eu tive que trabalhar por 2. E eu não ganho por 2. Eu ganho por 1. Ganho bem por 1.
fui funcionária pública, mas não ganho bem por 2. Então, toda vez que eu vou fazer uma coisa extra, eu tenho que encaixar. Por exemplo, agora no fim do ano tem 13º, então eu resolvi. Mas, gente, vocês não têm ideia de tudo que a gente tem que resolver antes, de tudo que a gente tem que encaixar. O Jorge, por exemplo, que é o tutor do Pedro, muito bacana. Eles se conhecem muito, eu não tenho nenhum problema em deixar o Pedro com ele. Mas ele trabalha numa clínica e na APAE. Para ele ficar uma semana com o Pedro, ele tem que trabalhar antes, tem que pagar horários. E aí ele diminui o tanto que ele fica aqui com o Pedro também. Na semana retrasada, o Jorge viajou de folga. Teve aquele feriado do 15 de novembro. Ele falou, Mônica, eu vou descansar antes de pegar a rocha dura aí. Essas coisas todas, elas passam por mim. Eu tenho que me preocupar por isso, né? Com isso aí. Tem as contas que eu vou pagar, eu quero pagar antes de viajar. Eu quero fazer compras antes de viajar. Gente, pra vocês terem ideia. Eu tô numa pendência hoje, eu vou viajar domingo. Mas eu tô numa pendência hoje ainda, que eu não tenho um maiô. E eu vou viajar para um hotel lá em Araxá, que tem piscina, eu adoro piscina. Então tá faltando eu comprar um maiô. Hoje eu descobri que um dos remédios do Pedro, que eu pego lá no posto de saúde, do Epaquene, eu tenho que pegar. Que não dá para semana que vem o que tá aqui. Então, essas coisas todas, né, tem que ir encaixando. Tem a faxineira, que vem aqui 2 vezes por semana. Então eu tenho que explicar pro Jorge que ele tem que estar aqui no dia que a faxineira vem. Tem o personal, que o Pedro faz caminhada, que é 2 vezes por semana também, o Pedro vai ter que estar aqui. Então essas coisas todas têm que ficar muito claras. Claro que hoje ajuda muito essa questão de ter o Zap. Então se o Jorge tiver uma dúvida, pode até me ligar, né? Não precisa só mandar um Zap, ele pode me ligar de viva voz pelo Zap, que não vai pagar nada, e tirar a dúvida. Mas por que eu gosto de resolver antes? Para ter uma possível liberdade. Possível. Porque a minha cabeça nunca desliga de que eu tenho Pedro Ivo. Nunca. Eu sinto assim, não sei se é verdade, se você tem um filho que não é autista, que é adulto, você consegue desligar dele? Assim, ele tá lá fazendo doutorado na França, você dá uma desligada? Eu acredito que sim. Pode ter dia que você nem pensa nele. E você nunca tem que preocupar de ter alguém para cuidar dele quando você não está. Ele tá até lá na França, né? Então, essas coisas não dá para eu desligar. E eu sinto saudade do Pedro Ivo quando eu estou viajando. Gente, é impressionante. Eu viajo para descansar, mas eu sinto o som dele em todos os ambientes que eu entro, eu ouço. Eu sinto falta dele, porque é muito colado. A nossa vida, apesar da gente ter desfeito o cordão umbilical, que ele é um cara, na medida do possível, independente, mas eu tenho que cuidar dele o tempo todo, né? Então, essas coisas todas são muito difíceis. E aí, quando eu tô vivendo isso que eu tô vivendo agora, eu me lembrei de como eu falo nos meus vídeos para as mães terem esse tipo de coisa. Não precisa ser uma viagem de ficar uma semana, mas de sair à noite com as amigas. Não é só na hora que eles estão na escola, porque, por exemplo, o Pedro está na escola de manhã. Não tem um barzinho para mim ir de manhã com as minhas amigas. Acontece isso de noite, que é a hora que eu estou aqui com ele. Então, eu fico pensando assim, eu falo para vocês fazerem, mas não é uma montanha fácil de escalar. É uma montanha russa, que quando você chegar lá no topo, você vai cair drasticamente. E vai sentir falta do percurso de chegar lá no topo. Eu e o Ricardo estavam até conversando aqui antes, né, sobre a tal da liberdade. Liberdade é uma coisa muito relativa. Eu acho que, apesar de tudo, eu sou livre porque eu faço as coisas que eu gosto. Eu gosto de estar com o Pedro. Isso é liberdade também. Eu não estou com ele porque eu sou obrigada só porque ele é meu filho. É muito agradável estar com ele. E ele também é muito livre. Restrito? Verdade. Pedro é muito restrito. Mas no que ele é restrito, no jeito que ele quer ficar, por exemplo, você tem um filho de 38 anos aí que fica de cueca na sala? Pedro fica, a gente mora sozinho e ele adora, ele detesta roupa.
Então não tem problema essas coisas. Ele acorda de manhã, de noite, anda pela casa toda, faz barulho, acende luz. Só moramos eu e ele. Eu falo com ele: Pedro, você pode fazer tudo o que você quiser, menos correr perigo. E ele é muito organizado, ele sabe não correr perigo. Ele não mexe em faca, em fogo, ele não pendura na janela. Eu não tenho grade na minha janela, eu moro no sexto andar. Então, o negócio é esse aí, liberdade. A minha irmã já falava que eu sou dona da bandeira da liberdade. Não é bem assim, né? A gente não tem liberdade de verdade. A gente se dá momentos de liberdade, porque é necessário. A alma da gente, ela precisa de cor, ela precisa de vento, ela precisa de sol, senão ela morre. Ah, mas a alma está lá dentro do corpo, mas você sabe disso? Eu não sei. Eu tenho certeza que a minha alma precisa disso. Se a sua não precisa, vai consultar um psiquiatra de alma, porque está faltando, pra você entender ela melhor. Tá bom? Gente, de novo, se você gosta desse assunto, autismo, mãe de autista, os problemas e as confusões na vida de uma mãe de autista e de um autista, principalmente o severo, curte aí, comente, se inscreva, compartilhe. Se você não tem, igual eu falei, filho autista, nada assim, curte também, porque esse assunto não é só de autista, é de todo mundo que está aqui nessa terra. A gente é mais ou menos livre, tem um freio, tá bom? Beijo!